Misericórdia e a paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo esteja com a amada igreja. Esta noite, mais uma reunião de doutrina que nossa igreja está promovendo aí através das nossas mídias sociais. Gostaria primeiramente de estar informando aos irmãos que o pastor Ivan, ele não pôde estar conosco esta noite, então eu estou incumbido de estar trazendo a palavra, o estudo bíblico esta noite para a igreja. Mas com a graça de Deus, próxima quarta-feira, o pastor Ivan, ele estará aqui conosco. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Sagrada Escritura no livro do Deuteronômio, o quinto livro da Escritura, Deuteronômio, capítulo de número 8. Estaremos lendo todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 20. Deuteronômio 8, versículo 1 ao versículo de número 20. Crente que você já conseguiu encontrar o texto na sua Bíblia, leiamos, assim diz a palavra do Senhor. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha perdeneira, que no deserto sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem, e digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza, e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes, se te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires e os inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós. Assim vós perecereis, porquanto não querieis obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Amém. Vamos orar, incline sua cabeça e peça a graça do Senhor. Bendito Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Senhor, estamos diante da Tua palavra, acabamos de lê-la. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos auxilie,
que nos dê a entender as tuas palavras. Para isso nós necessitamos do teu Espírito. É por isso que nós rogamos ao Senhor que possa nos conceder o teu Espírito para compreendermos aquilo que nós lemos aqui esta noite, para que Ele aplique as verdades em nossos corações. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome, para o avanço do teu reino, para a edificação da tua igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o livro do Deuteronômio é um livro que Moisés escreveu para uma geração após aquela que estava no deserto, a geração que saiu da terra do Egito. Neste livro, Moisés relembra os filhos daqueles que morreram no deserto, ao longo dos 40 anos que se passaram, uma série de questões importantíssimas para eles. Esta geração para a qual Moisés escreve o livro do Deuteronômio é aquela que entraria na terra de Canaã. Eis a razão de Moisés, neste livro, lhes lembrar a lei de Deus e como esta lei foi revelada ao povo de Israel. Não somente isto, mas vemos constantemente Moisés exortando o povo a temer ao Senhor e lhes lembrando que Deus os daria a terra que fora prometido aos seus pais. Só que ao possuir esta terra, o povo não poderia viver conforme o seu próprio entendimento, mas deveria viver segundo a lei de Deus. Eis a razão de vermos em Deuteronômio o registro do pecado da primeira geração do povo de Deus que saiu da terra do Egito, para que a segunda geração olhasse para o mau procedimento deles e não os imitasse. Também vemos que Moisés recorda ao povo as leis civis e cerimoniais que eles deveriam observar ao longo de suas vidas enquanto eles estivessem na terra de Canaã. O propósito de tudo isto é que Deus queria fazer de Israel uma nação modelo, uma nação que deveria ser luz para todas as demais nações da terra. E para que isto fosse uma realidade, Israel deveria viver obedecendo a lei de Deus em todos os seus aspectos, no aspecto moral, civil e cerimonial. Para que Israel fosse esta nação modelo, luz para o mundo, Israel deveria obedecer a lei. Por fim, no Deuteronômio, Moisés termina falando sobre as bênçãos e maldições da aliança que Deus havia firmado com o seu povo, lhes mostrando que se vivessem em obediência, Deus os abençoaria, mas se vivessem na desobediência, Deus os amaldiçoaria. Introduzido isto, eu gostaria de olhar para o capítulo 8 de Deuteronômio, capítulo que nós lemos aqui esta noite, a fim de meditar com os irmãos sobre algo que eu considero ser de extrema importância para nós nos dias atuais, os dias no qual nós estamos vivendo. Proponho-me esta noite a falar sobre o seguinte tema: a crucialidade de meditarmos nas misericórdias divinas. E a razão para isto é que em momentos de dificuldade ou de tribulação, podem fazer com que esqueçamos das misericórdias divinas e nossas vidas, em caso mais grave, pode ser conduzida à prática da murmuração. De modo que olharei para este texto, Deuteronômio capítulo 8, e gostaria de extrair com os irmãos 4 coisas que nos ajudarão a ter um coração grato e confiante no Senhor em momentos negros da nossa existência. Consideremos então a primeira coisa. Primeiro, é crucial que meditemos na lei de Deus, pois ela é uma das manifestações da misericórdia divina. Leia comigo o versículo de número 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor
jurou dar a seus pais. Essa é a primeira coisa que podemos extrair desse texto. A importância, a crucialidade de meditarmos nela, porque ela é uma misericórdia divina sobre nossas vidas. E é muito importante nós compreendermos o porquê da lei de Deus ser uma manifestação da misericórdia divina sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Infelizmente, há no meio da igreja brasileira uma compreensão errada ou equivocada quanto ao propósito da lei de Deus para o povo de Deus. De fato, quando vamos às Escrituras, principalmente no Novo Testamento, veremos a lei como algo de cunho negativo sobre a humanidade. A lei de Deus expressa o caráter santo e justo de Deus. E ela mesma requer que todos os homens vivam em obediência à lei de Deus. Mas por conta do pecado original, aquele pecado cometido por Adão lá no Éden, o homem não consegue obedecer à lei de Deus. Porque o homem entra em um estado de depravação. É aquilo que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Que o homem está morto em seus delitos e pecados. E é justamente porque o homem está morto em seus delitos e pecados, e porque o homem é incapaz de cumprir a lei de Deus, que a lei de Deus o condena. Quando vamos para Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11, nós podemos compreender isso com mais profundidade. Veja o que diz o texto. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Porque, meus irmãos, Paulo aos Gálatas está falando que maldito é aquele que vive segundo as obras da lei. Porque Paulo entende e compreende que não existe um homem sequer que possa viver na perfeição da lei, para que a lei não o condene. É por isso que Paulo está dizendo que quem não cumpre um só preceito desta lei é digno de maldição, está debaixo do juízo da ira divina. Só que a lei é algo negativo apenas para o homem perdido em seus pecados. Geralmente, quando a lei de Deus é apresentada no Novo Testamento em contextos soterológicos, quando são contextos onde se está falando da salvação do homem, sempre é de cunho negativo, porque visa mostrar que o homem não pode ser salvo por meio da lei, mas somente pela graça de Cristo, nosso Senhor. É o que diz Romanos 3, capítulo 3, versículo 19 ao 22. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. O que é que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Que a lei condena a todos, mas condena a todos que estão debaixo da lei, não aqueles que creem em Cristo, que vivem pela fé, que estão debaixo das misericórdias, da graça salvadora manifestada com Cristo na cruz. É nesse sentido que a lei é mostrada nas Escrituras com cunho negativo, mostrando aí capacidade do homem em cumpri-la e por isso ser condenado. Mas quando a lei de Deus está em um contexto não soterológico,
E quando eu falo não soteriológico, estou me referindo quando não é um contexto onde está falando de como o homem é salvo. Vemos que ela é uma dádiva de Deus para o seu povo. Ninguém é salvo pelas obras da lei, mas convém que aquele que é salvo viva em conformidade com a lei. 2 Timóteo capítulo 2, 19 diz isso: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte da iniquidade. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que aqueles que confessam, que professam o nome do Senhor Jesus, devem viver na obediência da lei, porque o caminho de apartar-se da iniquidade é o da observância dos estatutos, preceitos e mandamentos do Senhor contidos nas Escrituras. A lei de Deus é para os ímpios a manifestação da ira divina, mas para os que são salvos, a igreja é a manifestação da misericórdia divina. Eis a razão de Moisés se dedicar a relembrar de maneira exaustiva a lei àquela geração de Deuteronômio. Quando vamos para Deuteronômio, os capítulos 4 ao 7, antes do capítulo 8, vemos Moisés falando àquela geração qual deveria ser o procedimento dela diante da lei de Deus. Devemos compreender aqui que há uma ligação muito íntima. Se quisermos compreender Deuteronômio 8, entre a entrega da lei de Deus ao povo com a redenção que Deus realizou sobre eles. A lei, ela é a manifestação da misericórdia divina sobre o povo redimido. Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E do versículo 13 ao versículo 17, Deus ele revela ali de forma sintética os 10 mandamentos que abarcavam toda a lei que o povo deveria obedecer. E ali o contexto é que a lei não é algo que é para prejudicar o povo, mas é algo positivo, é uma dádiva divina. Sabe por quê, meus irmãos? Pois demonstra que o relacionamento de Deus com o povo redimido é um relacionamento diferente com todos os povos pagãos. Quando Deus concede a lei a Israel, Ele está declarando que o relacionamento que Ele quer ter com Israel é um relacionamento diferente daquele que Ele tem com todas as nações pagãs. De modo que devemos ver a lei de Deus como uma manifestação da misericórdia divina. A lei não é um peso que Deus coloca sobre o seu povo, mas são diretrizes que conduzem o povo redimido a se relacionar graciosamente com Deus. Não há graça maior do que ser redimido por Deus e viver para a sua glória. E o caminho para isto é compreendermos que a lei não é um fardo que está sobre nós, mas que a lei é a manifestação da graça divina sobre nossas vidas, para que nós nos relacionemos de forma graciosa com Deus que nos redimiu, nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eis a razão de Moisés relembrar a lei àquela geração, pois Moisés não queria que aquela geração caísse no mesmo pecado que a geração anterior. A meditação na lei de Deus é algo muito, muito importante e que deve fazer parte do nosso estilo de vida. Se a geração do deserto, ao longo de sua jornada, estivesse em constante meditação na lei do Senhor, talvez não tivessem caído nos pecados que caíram. O fato é que quando olho para as Escrituras, o testemunho que ele dá daquela geração do deserto, aquele povo que saiu da terra do Egito, aquela primeira geração, o testemunho das Escrituras, quando eu olho para ela, é o pior possível daquele povo. O autor aos Hebreus se utiliza de uma linguagem que nos dá a entender que aquela geração, a primeira geração que saiu do Egito, era uma geração ímpia. Veja o que diz Hebreus 3, versículo 8 ao 14. Não endureçai os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram,
e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Note que o autor dos Hebreus está falando daquela geração como uma geração má, ímpia, que não conhecia o Senhor, que não observou os mandamentos, dura de coração, que desejou mais o pecado do que obedecer à lei do Senhor. Em contrapartida a esse procedimento da geração do deserto, ouçamos o conselho das Escrituras, para que nós não nos assemelhemos a eles. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e teus dias sejam prolongados. O que é que Moisés está falando aqui? O que Deus está falando por meio de Moisés aqui? É que o caminho para o povo viver na terra prometida, Canaã, se relacionando com Deus de maneira santa, sem cair em pecados, era o caminho da observância dos estatutos, dos mandamentos do Senhor. Porque o povo do deserto, a primeira geração que sai do Egito, cai nos pecados, porque ao invés de estarem meditando na lei do Senhor, eles estavam meditando nos desejos dos seus próprios corações. E nós não podemos ver isso, meus irmãos. Porque se nós começarmos a fazer isto, a meditarmos nos desejos dos nossos corações, não na lei do Senhor, nós iremos olhar para a lei do Senhor e nós a veremos como um fardo, como um peso que está imposto sobre nós. Mas a lei para o povo de Deus, o povo remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, a lei para este povo não é um peso, não é um fardo que deve ser carregado, mas é uma bênção, é uma dádiva divina, é a manifestação da misericórdia de Deus, mostrando que agora o é dele. Precisamos compreender isto. Se nós não vemos a lei de Deus como uma manifestação da misericórdia divina sobre nossas vidas, o nosso procedimento ante a lei será de desobediência. Por isso é crucial que meditemos na lei de Deus, pois ela é a manifestação da misericórdia divina sobre o povo da aliança, a igreja. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, vai dizer que Cristo ele redimiu para si um povo que é especial seu e que é zeloso de boas obras, irmãos. O que é ser zeloso de boas obras se não viver em obediência aos mandamentos e estatutos do Senhor? Segunda coisa que eu gostaria de meditar com os irmãos. É crucial que meditemos nas misericórdias divinas quando estivermos caminhando no deserto, para que não caiamos no pecado da murmuração. Versículo 1 ao 4, leia comigo aí na sua Bíblia. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou dar a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou,
no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a sua roupa sobre ti, nem se inchou os seus pés nestes 40 anos. Meus irmãos, devemos ter em mente que as manifestações das misericórdias divinas sobre o povo de Deus vão muito além do que a entrega da lei. Dentro dessas misericórdias se encontram todas as manifestações da bondade e da graça de Deus para com seu povo. O texto vai nos mostrar que os pais daquela geração passaram 40 anos caminhando no deserto. E humanamente falando, o deserto não é um dos melhores lugares para se estar. De dia, o sol é escaldante. De noite, o frio é intenso e há perigo de escorpiões e serpentes víboras venenosas. É um lugar onde muitos perdem a sanidade mental. E a própria Escritura vai nos mostrar que deserto é um lugar de provação. Mas o que devemos nos ater aqui no texto não é para as circunstâncias desfavoráveis que o povo de Deus está, mas em como Deus agiu de maneira graciosa para com eles durante o tempo que passaram no deserto. O deserto foi o lugar onde Deus proveu água para o povo beber, maná e cordonizes para o povo comer, a coluna de nuvem de fogo para o povo proteger. Está relatado no Pentateuco, os primeiros cinco livros da Escritura. Deus sempre demonstrando o seu cuidado para aquele povo que estava no deserto. Mesmo assim, o povo de Israel, diante de todas estas manifestações da misericórdia do Senhor em suas vidas, ao longo dos 40 anos no deserto, não meditam nas misericórdias divinas, e isso vai contribuir para que caiam no pecado da murmuração. E meus irmãos, foi justamente o pecado da murmuração que conduziu Deus a rejeitar aquela geração do deserto. Agora, o que é o pecado da murmuração? O pecado da murmuração, meus irmãos, é quando nós não conseguimos contemplar as bondades, as misericórdias, a graça divina sobre nossas vidas. Então, o que nosso coração faz? Começa a reclamar. Começa a achar que Deus não está sendo tão bom, que as coisas poderiam ser melhores. Isso é pecado da murmuração. E a verdade é que até mesmo no dia mais negro da nossa existência, até mesmo no dia da nossa maior provação e da nossa maior privação, a verdade é que Deus está, de alguma maneira, oculta a nós, desconhecida a nós, manifestando graça e misericórdia sobre nós. De modo que não há razão nenhuma para cairmos no pecado da murmuração. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, é um texto longo, mas eu acredito ser necessário ler esse texto para que nós melhor compreendamos a perversidade do pecado da murmuração e quais foram as consequências que este pecado trouxe sobre Israel, aquele povo deserto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 14. Números 14. Nós estaremos lendo quase todo o capítulo, do versículo 1 ao 38. Eu gostaria de ler na íntegra. O contexto aqui é o seguinte: Moisés havia mandado 12 espias para observar a terra de Canaã. E quando os 12 espias voltam, 10
vêm com uma perspectiva negativa. Somente dois, Josué e Caleb, são positivos naquilo que eles dizem a respeito da terra, compreendendo que Deus iria dar aquela terra a eles. Só que o argumento negativo dado por aqueles 10 espias conduz o povo a uma total murmuração, um espírito de rebelião perverso e terrível. Leia comigo o texto de Números 14, do 1 ao 38. Veja: então toda a congregação levantou a voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Versículo 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse que o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que a face, ó Senhor, lhes aparecestes, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoastes a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor se encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. 26. Depois disto, o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei aos vossos outros.
Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vos foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, aos que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos que nela me dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. E os homens de que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Meus irmãos, que negócio extraordinário aconteceu aqui. O povo cai no pecado da murmuração. E qual é a atitude do povo? Era melhor que nós tivéssemos ficado no Egito. Moisés, tu nos trouxe para este deserto para morrer, para que o povo desta terra que tu disse que Deus ia dar, ficasse com nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres. Vamos levantar um novo líder e vamos retornar para a terra do Egito. Meus irmãos, o que o povo está cometendo aqui não é um pecado contra a liderança de Moisés apenas, mas é uma blasfêmia terrível contra Deus, porque Deus tirou aquela geração do Egito, manifestando sinais e prodígios poderosos, demonstrando o seu poder, conduzindo eles até aquele momento, demonstrando o seu poder no deserto, e diante de uma negatividade provocada por 10 homens, o povo cai no pecado da murmuração, se esquece das misericórdias de Deus, e a ira divina se manifesta sobre eles. Eis a razão daquela geração passar 40 anos no deserto, porque eles duvidaram do caráter do Senhor. Deus havia dito, meus irmãos, até mesmo quando eles estavam lá na terra do Egito, que daria a terra de Canaã a eles. Não havia nenhum motivo para que eles caíssem no pecado da murmuração. O fato é que aquela geração amava mais o Egito do que o Senhor. Meus irmãos, Deus havia realizado sinais e prodígios extraordinários sobre aquele povo. O tempo que aquele povo passou no deserto, a bênção do Senhor estava com o povo. Deus estava cuidando do povo. O texto vai nos dizer que Deus deu de maná. O Deuteronômio vai dizer que Deus deu maná, que Deus sustentou, que até mesmo a roupa que aqueles homens usavam não estava envelhecendo, que os pés daqueles homens não estavam inchando conforme caminhavam. E o povo era um povo murmurador. Fazendo uma aplicação para nós, que possamos recordar de todas as manifestações da misericórdia de Deus sobre nossas vidas, quando estivermos passando pelo dia mau, para que não caiamos no pecado da incredulidade e da murmuração. E que diante do dia mau possamos contemplar que Deus tem cuidado de nós, apesar do dia mau. E que diante do deserto possamos aprender a maior lição do Senhor para nossas vidas. Que não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E é interessante, meus irmãos, isso. Porque quando nós vamos para o povo no deserto, as queixas e as murmurações do povo é justamente por coisas materiais.
Eles reclamam porque não tem comida, porque no Egito tinha cebola. Eles reclamam porque não tinha carne. Eles reclamam porque não tinha bebida, água. Mas o fato é que a fé deles e a vista deles não devia estar na bebida, na comida, mas deveria estar naquilo que o Senhor disse. A maior lição que nós podemos aprender no deserto é essa: que o homem não vive apenas de pão, mas daquilo que sai da boca do Senhor. Deus nos coloca no deserto para saber o que há em nossos corações. E para que saibamos que a coisa mais importante em nossas vidas não é aquilo que Deus pode nos dar, mas é aquilo que Ele já nos deu, a sua palavra. Precisamos meditar nisso, irmãos. Precisamos nos lembrar, nos recordar das misericórdias divinas enquanto estivermos passando por momentos de dificuldade, de deserto, para não cairmos no pecado da murmuração. Se aquele povo do deserto, ao invés de estarem olhando para a circunstância de que os homens da terra de Canaã eram gigantes e eles eram gafanhotos diante daquele povo, se eles não estivessem olhando para essas circunstâncias, mas se eles estivessem contemplando a maneira que Deus tirou eles da terra do Egito, manifestando as 10 pragas, a maneira que Deus livrou aquele povo da mão de Faraó, abrindo o mar vermelho, destruindo o exército egípcio, o povo não tinha motivo nenhum e nem cairia neste pecado desgraçado da murmuração. Mas cai porque não medita nas misericórdias. Quando estivermos passando num dia mau, recordemos em quantas vezes Deus foi misericordioso para conosco, para que nossos corações se encham de alegria e de nossos lábios brotem um sincero e genuíno culto de louvor ao Senhor. Terceira coisa que eu gostaria de meditar com os irmãos: é crucial que meditemos nas misericórdias divinas em épocas de bonança, para que não nos esqueçamos do Senhor Deus. Meus irmãos, nós não temos que apenas meditar nas misericórdias divinas quando estamos passando no deserto, mas quando tudo está bem, calmo, sereno e tranquilo, nós também temos que estar meditando nas misericórdias divinas, para que nós não nos esqueçamos do Senhor. Tempos maus podem causar murmuração, mas tempos bons podem causar o pecado de esquecimento sobre o povo. Veja comigo o versículo 7 ao 18 de Deuteronômio, capítulo 8. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de água, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescerem o ouro, a prata, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões de terra seca, em que não havia água, e que tirou para ti água da rocha perdeneira, que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Aqui nós vemos Moisés fazendo mais uma exortação para aquela geração, que após a posse da terra de Canaã, eles não se esquecessem do Senhor, para que após Deus os abençoar,
e após se desenvolverem em Canaã, eles não se esquecessem do Senhor. Além do que muita da infraestrutura, e isso é muito importante, meus irmãos, para nós compreendermos a dimensão extraordinária da misericórdia divina sobre aquele povo. Muito da infraestrutura que o povo de Israel teria na terra de Canaã seria provinda da conquista dos povos que já estavam ali. As cidades, Israel não precisaria edificar porque eles tomariam as cidades. Até mesmo as cacimbas não precisariam cavar porque eles tomariam daqueles que já habitavam aquela terra. Há um texto nas Escrituras que nos mostra isso, Deuteronômio 6, versículo 10 ao 12. Veja, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem, que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais, que tu não plantastes, e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Meus irmãos, a infraestrutura, até mesmo os utensílios das casas, Deus já havia provido para aquele povo. Seria aquilo que eles mesmos tomariam daquelas cidades, daqueles povos que estavam em Canaã. Agora nos lembremos do livro de Josué e recordemos que quem batalhou em favor de Israel e abençoou os exércitos israelitas foi o Senhor dos exércitos. Foi Deus que entregava os inimigos da mão dos israelitas. Foi Deus que derrubou o muro de Jericó. Foi Deus que parou o universo para dar a vitória aos israelitas sobre 5 reis amorreus. Não há dúvidas, quando nós vamos para as Escrituras, que foi Deus que deu Canaã a Israel, e tudo que Israel tinha também proveu da mão de Deus. Basta olharmos para as Escrituras, e o povo deveria se lembrar disso quando estivesse lá, quando o povo estivesse possuído, conquistado as nações pagãs daquela terra. O povo deveria se lembrar do Senhor, dos atos da misericórdia divina sobre suas vidas. E infelizmente o que acontece é que quando o povo está com posse na terra, eles se esquecem de Deus. E por que eles se esquecem de Deus, meus irmãos? Porque eles deixaram de meditar nas misericórdias divinas. Há um texto nas Escrituras que nos mostra isso. Juízes, capítulo 2, versículo 8 ao 13. Veja o que diz a palavra. E faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. O que é que causa esta apostasia na nação de Israel? A falta de conhecimento dos grandes feitos, das misericórdias divinas do Senhor. O povo se esquece. O texto vai dizer que uma geração após a de Josué, se levantou uma que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Bastou apenas uma geração para que o povo de Deus se esquecesse dele e o abandonasse. Quando vivemos em épocas de bonança e prosperidade, o nosso coração pode facilmente se esquecer do Senhor. Nos dias maus, nossos corações logo se apressam a lembrar-se do Senhor. Mas é aí que habita o perigo. Não nas coisas boas,
mas em nosso coração em se apartar do Senhor, nosso Deus. Israel se esquece das obras do Senhor. Israel não conhece ao Senhor. Israel cai no pecado da idolatria. A verdade, meus irmãos, que nos dias bons, nos dias onde Deus tem derramado mais da sua misericórdia, como é de comum costume, nós devemos nos lembrar do Salmo 77, do versículo 1 ao 20, eu vou ler esse salmo com os irmãos. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada, lembrava-me de Deus, me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos, de noite chamei a lembrança ao meu cântico, meditei o meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e meu coração e o meu espírito, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, eis, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo, eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, as nuvens lançaram água, os céus deram som, as tuas flechas correram de uma para outra parte, a voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu, o teu caminho é no mar e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Meus irmãos, que maravilha é este salmo. No dia da angústia do salmista, ele decide meditar na misericórdia divina, e isso traz sobre ele refrigério, gozo, alegria. Meus irmãos, precisamos meditar nessas coisas que o Salmo 77 está nos dizendo, não apenas quando a tribulação estiver sobre nós, mas quando no dia da bonança, para que não esqueçamos as obras do Senhor. Por fim, eu gostaria de encerrar este sermão meditando sobre uma questão de grande importância para o entendimento de como Deus trata o seu povo ao longo de todas as eras. Quarto, é crucial que meditemos na lei de Deus diante de todas as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, pois é a obediência a ela que determinará se Deus manifestará a sua misericórdia sobre nós. Eu quero ler com os irmãos o versículo 1, o versículo 5 e 6 e o versículo 19 e 20, Deuteronômio 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Versículo 5. Sabes, pois, no teu coração que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Versículo 19 e 20.
Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não querieis obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Os versículos lidos têm algumas coisas em comum entre si. Todos eles falam implicitamente ou explicitamente da lei do Senhor, da responsabilidade do povo de Deus em cumprir a lei do Senhor, e por fim, falam das maneiras que Deus pode lidar com eles como consequência da atitude deles diante da lei do Senhor. O que esses versículos evocam, trazem à tona, é a doutrina das bênçãos e maldições da aliança. Essa doutrina está muito presente no livro do Deuteronômio. A lei de Deus foi dada ao povo como um instrumento divino para que o povo se relacionasse da maneira correta com Deus e com seu próximo. A obediência da lei traria as bênçãos prometidas na aliança, mas a sua desobediência trariam as maldições da aliança. Veja comigo Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 e versículo 15. As bênçãos e as maldições. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Devemos notar, nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, que existe uma condicionalidade na aliança. Se o povo obedecesse a Deus, Deus os abençoaria. Se o povo decidisse desobedecer, Deus os amaldiçoaria. Quando olhamos para a história de Israel, perceberemos que a ação de Deus sobre eles foi baseada nessa condicionalidade da aliança. O povo no deserto, ele recebeu as maldições da aliança, sendo privados de entrar na terra de Canaã, a terra da promessa, pois desobedeceram ao Senhor. Na época dos juízes, todas as vezes que o povo se apartava da lei, eram punidos pelo Senhor através de nações vizinhas. O povo caía no pecado da idolatria, Deus levantava uma nação, vinha com essa nação sobre Israel, dominava Israel, e o chicote dessa nação comia sobre Israel. Muitas vezes, por conta da desobediência, Deus também punia a nação de Israel com fome e com pestes. O que falar do cativeiro assírio no reino do norte e o cativeiro babilônico no reino do sul? Todos eles foram manifestações das maldições da aliança sobre o povo de Israel, pois o mesmo se encontrava em estado de desobediência. Em contrapartida a isso, quando o povo estava em obediência, as bênçãos da aliança eram ministradas por Deus sobre Israel. Israel se tornava uma nação forte e poderosa que era temida pelas nações vizinhas. Economicamente falando, Israel se tornava uma potência. Politicamente havia-se estabilidade. Havia chuvas sobre a nação, lhes dando a colheita na época certa, prevenindo a nação passar fome. Tudo isso era fruto das mãos do Senhor. É esta doutrina que Moisés está lembrando àquela geração. Seja passando pelo deserto, na posse da terra, gozando de paz e prosperidade, o povo deveria estar em obediência ao Senhor. É interessante porque o versículo 1, antes de Deus mostrar o povo no deserto, está mostrando que o povo deveria obedecer à lei. No versículo 5 e 6, antes de Deus mostrar qual deve ser o procedimento do povo diante das benesses que Deus concederia ao povo em Canaã, está falando, obedeçam a lei. Moisés está alertando, meus irmãos, aquela geração, que se eles estiverem em obediência aos mandamentos de Deus, Deus estaria a os abençoar. E mesmo
se Deus decidisse enviar as maldições da aliança sobre a desobediência, eles deveriam enxergá-las como o cuidado paterno de Deus. Até mesmo, meus irmãos, quando Deus envia as maldições da aliança sobre o povo, Deus está ministrando graça e misericórdia. Por quê? Deus envia as maldições da aliança sobre o seu povo quando o povo se encontra em desobediência para os corrigir, da mesma maneira como um pai corrige o seu filho. As maldições da aliança não são enviadas apenas com o propósito de punir o povo, mas de conduzi-los ao arrependimento. Deus pune a desobediência, visando promover obediência. Este é o caráter pedagógico das maldições da aliança. Meus irmãos, eu gostaria de concluir citando as palavras de um homem daquela geração, que expressam com precisão qual deve ser o procedimento do povo de Deus em qualquer circunstância da qual vivam. Este homem é Josué. O texto que eu estarei lendo com os irmãos se encontra em Josué capítulo 24, versículo 14 ao 24. Veja o que diz a Escritura. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e do Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram nossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para sirvamos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus e Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos. E nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio do qual passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai os vossos corações ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Meus irmãos, eis a razão de nós meditarmos nas misericórdias divinas. Os irmãos compreendem nesse texto de Josué que a atitude é totalmente diferente da geração passada que viveu no deserto. Esse povo, ele está dizendo: nós vamos servir ao Senhor, porque foi Ele que nos tirou do Egito. Foi Ele que realizou todos esses sinais, essas maravilhas. Foi Ele que nos abençoou. A sua mão estava conosco. Meus irmãos, quando nossas mentes estão conectadas com as misericórdias divinas, quando estamos atentos às misericórdias divinas, ao longo de todas as eras, o nosso procedimento é totalmente diferente se nós estivéssemos apenas olhando para as circunstâncias nas quais nós vivemos. Que Deus, Ele tenha misericórdia de nós.
Que Ele nos conceda da sua graça. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos. Ouvimos a tua voz, a tua palavra. Que o Senhor aplique as verdades em nossos corações. Faz isso para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.